verso 1 ao verso 26. Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Antes de prosseguir, deixa eu deixar bem claro para você. Talvez a passagem clássica desse capítulo 4 seja o verso de número 3. E eu digo talvez, não porque eu tenha dúvida, mas porque alguns biblistas e comentadores da Escritura Sagrada vão talvez divergir de mim e de outros grandes, aliás, de outros grandes, não é que eu esteja colocando no meio deles, mas de grandes comentaristas da palavra de Deus. Verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu pecado, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá:
ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Você perceber que nós temos 3 versos aí que nos trazem a ideia da forma como Deus se relaciona com o homem. Verso 1, verso 17, verso 25. A minha pergunta que eu faço a você: quando você lê esses 3 versos, qual palavra mais lhe chama a atenção? Qual palavra você destacaria nesses 3 versos? 1, 17 e 25. Alguém poderia ter uma ideia de qual palavra ressalta o texto? Conheceu. A palavra conheceu se repete sobre a ordem da salvação. Deus se relaciona conosco no sentido de conhecer. Nós encontramos essa palavra lá em Romanos capítulo 8, os versos que vão do verso 28 ao verso número 30. Aquilo que dentro do campo da teologia nós chamamos de ordem da salvação. Como é que Deus conhece o homem? Então veja, de acordo com o verso 30 do capítulo 8 de Romanos, Ele chama, Ele predestina, Ele justifica e Ele glorifica. Essa é a forma que Deus nos conhece. Ele nos chama para si, Ele nos dá a salvação, predestina, Ele nos justifica, Ele paga o nosso débito e por fim Ele nos leva para Ele, glorifica. A palavra glorificar tem a ver com morrer. Então Ele nos toma para si. Mas é interessante como em Mateus capítulo 7 essa palavra aparece de forma diversa ou difusa. Se de um lado Deus conhece os seus e os ama, lá em Mateus capítulo 7, para retratar os ímpios que serão drasticamente punidos por Deus, Ele diz assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Se afastem de mim, porque eu não os amo. Mas eu disse para vocês que naquele texto nós tínhamos uma passagem que ressalta a nossa curiosidade primeira, mas tem a ver com a nossa espiritualidade. Perceba, Adão conheceu a sua esposa e ela lhe deu um filho, Caim. Verso 1. Verso 2, tornou Adão a conhecer a sua esposa e ela lhe deu um segundo filho, Abel. Verso 3, eles agora vão se apresentar diante do Senhor e apresentam diante do Senhor uma oferta, hora de errar e hora de acertar agora. O verso 4 vai nos dizer que atentou o Senhor para a oferta de Abel, rejeitando a oferta de Caim. A minha pergunta: por quê? Antes que vocês respondam, nós temos uma regra na tradição reformada, que é a nossa tradição. A regra é: a Bíblia se interpreta por ela mesma. Ou seja, nada de fora pode intervir naquilo que a Escritura ressalta. Perceba também, nada de fora pode fazer com que a nossa interpretação, ou a interpretação da Escritura Sagrada, receba alguma interferência. Há uma regra clara sobre isso, é o princípio sola scriptura, ela nos basta, ela é suficiente para nós.
O externo não pode influenciar o interno. O externo não pode influenciar as escrituras. O interno, as escrituras influenciam todo mundo externo. Com isso eu quero dizer que a resposta para o verso número 4 está na própria palavra de Deus. Então eu torno a perguntar a vocês: por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim? A resposta não está no capítulo 4, está no capítulo anterior, capítulo 3. Vocês já se perguntaram por que Deus... Vejam comigo, são dois altares. Como é que é o altar de Caim? Talvez seja o altar mais belo que já existiu. Ele tira de todo o bom fruto do campo e coloca sobre um altar. As melhores frutas estão no altar de Caim. É o mais belo altar, talvez, que um dia já existiu. Você olha para o altar de Caim e vê algo belíssimo, as melhores frutas do campo. E ele diz assim: este altar é para Deus, é para a glória de Deus. Você olha para o altar de Abel, você vê sangue escorrendo no altar, porque animais foram dilacerados, e o sangue escorre no altar. Mas Abel também diz: esse altar é para a glória de Deus. Aí Deus olha para os dois altares, um belíssimo e o outro que escorre sangue sobre a pedra. Aí ele diz assim: eu escolho esse e rejeito aquele. Por quê? Por causa da intenção do coração. Por causa da intenção do coração. Por causa do sacrifício? Não. Está lá no capítulo 3. Veja, tem uma regra na Escritura Sagrada. Nós ainda vamos chegar. Lá na aliança, eu preguei em todo o livro de Levítico. Essas pregações estão no YouTube. Foi um momento muito bom, porque lá na aliança, entre o capítulo 1 e o capítulo 7 do Levítico, nós aprendemos como adorar a Deus. E uma das regras está lá no capítulo 10. Entre o capítulo 1 e o capítulo 7 diz: como é o culto. Mas no capítulo 10 nós temos ali um exemplo taxativo. Havia um pastor, ele era sacerdote, irmão de Moisés. Lembram dele? Arão. Ele tinha 2 filhos. Lembram do nome dos 2 filhos dele? Nadab e Abiú. Entre o capítulo 1 e o capítulo 7, Deus diz assim: quando vocês me adorarem, me adorem assim. Deus estabeleceu os princípios ou a liturgia da adoração. A palavra liturgia significa serviço. Quem se apropriou dessa ideia é o pessoal de língua inglesa. A palavra culto em língua inglesa tem a ver com serviço. Porque essa é a ideia entre o capítulo 1 e o capítulo 7 do livro de Levítico. Só que Nadab e Abiú, talvez cansados de ver uma adoração monótona a Deus, quando vão fazer um serviço, e Nadab e Abiú eram filhos do sumo sacerdote, portanto eram sacerdotes, quando vão adorar a Deus, apresentam a Deus algo diferente, no mínimo exótico. A Escritura vai chamar esse ato de fogo estranho. Deus, quando vê aquele ato, ao invés de dizer: ah, que bom que os meus filhos me fizeram uma surpresa, Deus os coloca para dormir um sono profundo, os mata. Mata os 2 filhos do pastor, mata os 2 filhos do sumo sacerdote, Nadab e Abiú. Vou retornar a pergunta para vocês. Por que é que Deus rejeita o culto de Caim e aceita o culto de Abel?
O culto de Caim era o mais belo. O culto ou a oferta de Abel talvez fosse a mais horrenda. Por causa do sacrifício. Veja, nós só fazemos aquilo que Deus ordena. O capítulo 3 diz: Adão e Eva pecaram. E qual foi a primeira atitude de Adão para cobrir a vergonha do seu pecado e a vergonha da sua nudez? Para onde ele foi? Ele foi na árvore, coseu para si aventais, como se dissesse assim: a minha vergonha e o meu pecado serão cobertos. Quando Deus os olha, como é que Deus diz? Por que estão nus? Ou seja, eles estão dizendo assim: eu pequei contra Deus, eu agora percebi que estou nu. Alguém já deve ter pegado você quando você era pequeno de calças curtas, né? Você tenta cobrir a sua nudez e não dá, né? Então, Adão foi ali a figueira e tentou fazer para si roupa. Deus o veio e disse assim: quem está nu? O que é que Deus faz? Um sacrifício. Ele abate um animal com a pele daquele animal, coloca a roupa em Adão e Eva. Ou seja, o Senhor cobriu a nudez com o couro do animal e o pecado com o sangue do animal, o erro, o pecado de Adão e Eva. Então veja, quando Caim foi adorar a Deus, para quem ele olhou? Ele olha para seu pai Adão. Então, meu pai foi a árvore, então também eu vou à árvore, darei ao Senhor o fruto. Mas para quem Abel olhou? Abel olhou também para seu pai, ele olhou para Deus. Deus abateu um animal, então eu farei sacrifício. Qual é a regra que vai se estabelecer no capítulo 3? Se pecares, certamente morrereis. Então veja, somente com derramamento de sangue havia remissão de pecados. Então veja, Caim diz assim: o melhor do campo. É interessante, lá em Levítico capítulo 2, deixa eu antecipar para vocês. Nós temos uma oferta que é dada a Deus com as primícias do campo, mas elas não vêm em primeiro lugar. Para que essa oferta seja dada a Deus, a primeira coisa que tem que acontecer é que você tem que receber o quê? Perdão dos seus pecados. Agora deixa eu abrir uma grande janela na exposição. Você chega atrasado no culto. O culto já tem começado. Como é que você ainda pensa que o seu culto será dado a Deus, se lá no início do culto você não recebeu, juntamente com a oração da congregação, o perdão dos seus pecados? Quais são os primeiros atos do culto? Lembram? Nós começamos o culto com a santa convocação, mas o primeiro ato do culto é o quê? A oração, o perdão de pecados. Aí você perde a oração de perdão de pecados, aí chega no culto semelhante a Caim, dando louvor e graças a Deus. Aí eu fico pensando, como Deus vai receber tal adoração, se Ele antes não fez paz conosco, perdoando os nossos pecados? O capítulo 1 do livro de Levítico diz que antes de oferecer o fruto, tem que haver o quê? Derramamento de sangue através do sacrifício. Então veja, antes que Deus pudesse ter paz com Abel derrama sangue, lembrando assim: Senhor, perdoa os meus pecados. É por isso que Deus atenta para a oferta de Abel. Mas Caim antecipou-se. Caim já disse assim: Senhor, faz paz comigo. Aí Deus disse: como é que eu poderei ter paz com você se os seus pecados não foram perdoados? Você percebeu que hoje nós não chegamos no culto e não oferecemos mais um animal imolado? O pastor não sobe no culto e diz: irmãos, nós vamos começar o culto e aqui um animal sendo rasgado ao meio. Você não vê isso?
perdoa o meu pecado, perdoa o nosso pecado, porque Cristo derramou sangue na cruz. Então veja, eu só posso participar da adoração se a minha alma reconhecer que ela é pecadora, e ela diz: pelo sacrifício do Cordeiro perfeito, pela imolação do Cordeiro suficiente, Senhor, dá-me a graça do teu perdão. Aí veja, quando você ora dessa forma a Cristo, Cristo toma a sua oração, apresenta a Deus, e acontece aquilo que Tiago nos diz, né? A oração do justo pode muito em seus feitos. Quem é o justo ali? Não é você, é Cristo. Ele toma a sua oração e apresenta a Deus. Deus ouve a oração de Cristo e perdoa o seu pecado. É por isso que você senta nesse banco e diz assim: Senhor, agora recebe a minha adoração. Com isso eu quis dizer que o início do culto talvez seja a principal parte dele, e a parte que mais nós negligenciamos. Chegamos atrasados no culto, correndo, desesperados. Aí quando chega, não tem nem tempo de orar, já chega com a mão levantada: Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te servir. Deus diz: faz comigo. Nem pediu perdão pelos pecados, nem orou com a congregação. Hoje não tem receptor de adoração, não. Há regras para se adorar a Deus. Não se adora a Deus da forma que quer, se adora a Deus da forma que Ele, Deus, quer. Lá na aliança, o pastor que está lá agora, que me substituiu, ele segue o mesmo padrão de culto, porque o padrão não é do pastor Alain, não é do pastor Maxwell que está lá agora, meu amigo. O padrão de adoração é divino, é de Deus, não pertence ao pastor. E é interessante como a nossa igreja preza por isso. Quando eu digo nossa igreja, que é a igreja presbiteriana do Brasil como um todo, lá no manual diz assim, que compete ao pastor a supervisão do culto. A palavra está adequada, supervisionar, porque o culto pertence a Deus. Não é o pastor que estabelece liturgia, é Deus que nos dá a regra para que Ele, Deus, possa ser adorado. Deixa eu abrir agora um colchete no parêntese. Bem as aulas de matemática. Um colchete no mesmo parênteses, né? Você chega para adorar a Deus, e você pensa que aquela adoração nasce de um coração sincero, né? Você acha que houve insinceridade de Caim? Não, o texto não diz isso. Mas Caim pensou que ele poderia adorar a Deus com um coração sincero. Irmãos, o inferno vai estar cheio de coração sincero. A graça do culto é que nós somos tão humilhados que nós nos submetemos à vontade soberana de Deus. É Ele que é o grande, e nós, como seus filhos, nós apenas nos submetemos a Ele. Sabe por quê? A Escritura Sagrada, ela tipifica um princípio do homem. O homem nunca deixa de ser escravo. Quando ele não conhece a Cristo, ele é escravo do mundo. Mas quando ele está em Deus, ele passa a ser o quê? Escravo de Cristo. Escravo não tem vontade. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Mas se o culto dependesse de mim, exclusivamente de mim, eu chegava aqui e na hora do louvor, todas as músicas eram de Elvis. Se dependesse de mim. Se dependesse de mim, talvez em algum momento eu iria expor algum clássico da filosofia. Eu amo literatura filosófica. Se dependesse de mim. Graças a Deus que não depende. Se dependesse de mim, aquelas pessoas mais difíceis da igreja, nós poderíamos dizer assim: eliminado. Se dependesse de mim. Mas a graça de tudo isso é que não depende de mim. Por mais poder que eu tenha,
em sentido de ordem pastoral. O culto depende de Deus. Então ele usa de misericórdia com o bom e com aquele que nós julgamos ser a pior pessoa da igreja. Mas como depende de Deus, é Deus que escolhe a adoração. Como depende de Deus, é Deus, por exemplo, que diz como ele deve ser servido. Lembre-se agora do colchete. Você faz um convite a uma pessoa que você gosta muito para ir na sua casa tomar um café. Não. Para um almoço. Eu vou dizer almoço porque eu já fui convidado para ir para um almoço. A pessoa que me convidou disse assim, ontem ela estava à noite comigo, eu disse para ela, não foi indireta não, mas eu estava com vontade de comer aquilo mesmo. Você faz, estou louco para comer uma tilápia frita. Aí hoje, de manhã, cheguei aqui na igreja, alguém olha para mim e disse assim, pastor, vai lá na casa de minha mãe, ela tem uma tilápia frita. Funciona, rapaz. Então veja só, quando você convida alguém para ir na sua casa, qual é o seu desejo do seu coração? Dar o melhor para aquela pessoa, recebê-la bem, né? Você coloca um talher diferente, ou talvez uma comida diferente, para agradar aquela pessoa. Mas se tem uma coisa horrível, eu acho que eu já passei por essa vergonha. A minha comida é muito simples. Eu passo essa vergonha, principalmente quando eu participo de casamento. Tem os pratos belíssimos. Eu não como nada daquilo. O pessoal gosta. Eu não gosto. Se for somente um arrozinho branco, aliás, as mulheres têm um negócio complicado. Pega o arroz que é branco, mistura com um monte de coisa. Se fosse para misturar com um monte de coisa, vai lá, né? Na casa assim, misturado com milho, com ervilha. Eu não entendo essas coisas. Eu vejo aquilo ali, é tão bonito, eu acho tão bonito quem come, assim, eu não como. Mas veja, você tem prazer em receber a pessoa, você bota um prato bacana, bom, que aquela pessoa se alimenta. Da mesma forma é a adoração a Deus. Você vai adorar a Deus, você não adora a Deus segundo a sua preferência, mas você deve adorar a Deus segundo a preferência dele. Veja, porque é uma relação aqui desproporcional. Você é um pecador, o mínimo. Deixa eu qualificar você de acordo com a visão divina. Lá no Salmo diz assim, nós não passamos de quê? De poeira dos seus pés. Poeira. Ele é o grande, então é ele que dá as regras. E nós que temos juízo, seguimos as suas regras. Então essa é a grande graça, ou o grande mistério da adoração. É por isso que eu disse para vocês que o verso 3, ele talvez seja a parte principal do capítulo 4. Porque o verso 3 diz claramente por que o culto de Caim foi negado. Porque Caim não seguiu uma regra divina. Abel, seu irmão, seguiu. Então você vem para o culto na igreja, mas você já fique sabendo que o culto não é segundo a sua vontade e o seu estilo. E nós criamos uma cultura terrível. Eu sei que talvez isso exista aqui. Eu digo talvez porque eu ainda não conheço bem a cidade. Mas, por exemplo, lá em João Pessoa, milhares de igrejas, várias igrejas presbiterianas. As pessoas vão lá no culto de uma igreja, aí olham para o culto e dizem assim, não é de acordo com o meu estilo, não vou ficar aqui. Poxa, e é de acordo com o seu estilo? Será que é a igreja que tem que se adaptar a você? Ou é você que tem que se submeter a Cristo? Eu gosto de um culto mais festivo, hardcore. Aí vai lá, chega. Mas aquele culto é segundo o padrão das Escrituras? É a pergunta. Deus determinou aquela forma, Deus determinou o estilo, a pregação é conforme a vontade de Deus, os cânticos estão adequados à verdade revelada. Um dia eu posso mostrar para vocês isso, mas vocês sabem que um pastor não pode nem escolher o texto de pregar? Deus já determina até o texto para você pregar. A Bíblia, ela é dividida, os capítulos. Então os capítulos dos livros da Bíblia, aqueles capítulos, na língua original,
ela não está dividida daquele jeito, mas está dividida em blocos. Nós chamamos esses blocos de perícopes. E as perícopes devem ser sequenciadas. Então, quando chega um novo ministro na igreja, a ordem é que pela manhã ele pregue o Antigo Testamento. Ele vai começar por onde? Por Gênesis, de forma sequenciada. E à noite ele prega na Nova Aliança, no Novo Testamento. E começa por onde? Por Mateus. E a forma é sequenciada. O ministro deve pregar assim para que nenhum membro da igreja se sinta depois ofendido ou pense o seguinte: hoje a pregação mirou em mim, porque o pastor ou alguém foi lá e buzinou no ouvido do pastor e disse sobre o meu erro. É por isso que ele falou sobre aquele assunto do qual eu estou enquadrado. Mas se o pastor prega de acordo com as perícopes, vai seguindo uma por uma, para de gravar só um minuto aí. Azar seu se você cair naquele pecado. Infelicidade sua. Mas veja, quando você prega a Escritura Sagrada de forma sequenciada, você está pregando toda a verdade de Deus para o povo de Deus. Toda a verdade de Deus para o povo de Deus. Veja, o que é que ensina para nós os nossos símbolos de fé? Confissão de Fé, capítulo 1, nos diz o seguinte: Deus fala ao seu povo todo o seu desígnio. A palavra desígnio é vontade, toda a sua instrução. E onde está toda a instrução de Deus? Da mente do pregador? Do coração do pecador? Não. Está aqui, ó. Todo o desígnio de Deus está aqui. Então veja, Caim recusou, portanto, esse desígnio e diz assim: eu vou prestar um culto segundo a intenção do meu coração. Aí Deus que vai receber o culto diz assim: é até bonito, mas eu vou aqui, porque aqui está a minha vontade. Quando isso ocorre, aprendam isso. Deus declara para nós algo importantíssimo: é que Ele não é fiel a nós. Aprenda isso. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Não a nós, mas a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele cumpre, é a sua palavra. Ele guarda, é a sua palavra. Então, quer ser abençoado, meu irmão? Conheça a palavra de Deus. Ande pela palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E assim você gozará da fidelidade do Senhor. Bom, só que o capítulo 4 nos diz a tragédia, que eu já vou caminhar para o final. Qual foi a tragédia? Tomado de inveja por aquele ato, Caim diz: isso não vai ficar de graça. Sacrifica o seu irmão Abel, ele mata Abel. Então Deus não quer um sacrifício, então eu vou matar o meu irmão Abel. E ele mata Abel. Deus havia o avisado, porque sondou o coração de Caim e diz assim: o pecado, toque, 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 bate a porta. Compete a você dominá-lo e não deixar ser dominado. O pecado domina Caim, Caim mata o seu irmão. E perceba, a tragédia depois vem agora se acumulando. Você vai no capítulo 4 e tem Lameque, que conhece duas senhoras. Lembram dos nomes delas? Ada e Zilá. Aí, em orgulho pelo pecado cometido, diz assim: conhece a história de Caim? Caim matou um homem. Agora conheçam a história de Lameque. Lameque mata um homem e mata um jovem. Se Caim for vingado, se for vingado por 7 vezes, Lameque terá que ser vingado 70 vezes 7. Perceba, quando nós fazemos um culto segundo a nossa vontade, somos nós que nos orgulhamos de nós mesmos.
Mas quando fazemos um culto segundo a vontade de Deus, é Deus que entre nós que é louvado, engrandecido, é reconhecido e glorificado. E nós não passamos de homens e mulheres que diariamente são humilhados por Deus, mas diariamente são levados à presença de Deus. A pergunta final é: que tipo de culto daremos ao Senhor? Veja, de fato eu vou encerrar. O homem que não conhece a Deus, ele diz assim: o culto eu darei segundo o meu coração. Mas um homem que conhece a Deus, ele se subjuga ou se submete à vontade de Deus e adora a Deus segundo a sua verdade revelada. Percebam como é que isso ocorre. Vamos lá para a Gênesis capítulo 4. Veja, do verso 8 ao verso 24 você tem a narrativa das duas tragédias: morte de Abel e depois o cântico em ruína de Lameque. Mas agora vejam o verso 25 e o verso 26. Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela lhe deu à luz a um filho e pôs o nome de Sete. Verso 26. E Sete teve um filho e pôs o nome de Enos. A partir daí voltou-se ao quê? Adorar o Senhor. Vejam a palavra conhecer: relacionar-se intimamente. Deus se relacionou intimamente com o seu povo, viu que todos estavam extraviados e decidiu novamente tomar um povo para si. Através da geração de Sete e Enos, seu nome passa a ser servido mais uma vez. Veja a palavra que é usada para cultuar a Deus: servido. Servos se submetem à vontade de um soberano, e o soberano não é o pastor da igreja. Se o pastor se vê como soberano, ele não é soberano, ele é um tirano. Então, se submete à vontade do soberano Deus. E após se submeter à vontade do soberano Deus, o nome dele, Deus, passa a ser adorado mais uma vez. Quando nos colocamos agora aqui, colocamos nessa função graciosa, servos que servem ao Senhor. Mas eu quero encerrar com uma pergunta: mas o que acontece se nós deixarmos toda a instrução divina? A instrução divina para Adão estava lá em Gênesis capítulo 1 e também em Gênesis capítulo 2. Deus disse para Adão, quando o tomou e o fez: crescer e multiplicar. E ele viu que havia perdido a Abel, Caim havia sido afastado daquela terra, porque o pecado promove a disciplina, o afastamento. Homens que não são afastados de uma congregação por causa do pecado podem contaminar e matar toda uma congregação. As pessoas dizem assim: nós devemos amar a todos, e essa disciplina de exclusão ela não é boa, porque nós devemos amar. Se você ama o pecador dessa medida, você expõe a congregação à morte. Você ama o ofensor e mata toda uma congregação. Perceba: Caim mata Abel, Abel morto, já não mais existe. Caim afastado para a terra de Nod. Adão cumpre o mandamento de Deus, crescer e multiplicar, se relaciona com Eva dá luz a um filho. Este é Sete, de Sete vem Enos agora com a sua geração torna a adorar ao Senhor. Ou seja, Adão cumpre o mandamento. Mas a pergunta que fica agora: o que acontece quando nós rejeitamos esse mandamento divino? O que acontece quando você escuta a pregação do Evangelho e diz assim: eu não quero cumprir isso que Deus disse, eu prefiro um caminho melhor, eu tenho uma alternativa para aquilo que Deus disse? O que pode acontecer?
Gênesis capítulo 5 e capítulo 6 é o tema do nosso próximo estudo. E nós vamos ver o que é que pode acontecer quando nós dizemos assim: eu sou mais sábio do que Deus, eu vou pelo meu próprio caminho. Deus está dizendo para ir para cá, mas eu vou para cá. Essa história de ouvir o coração é engraçada. Sempre que a gente anda segundo o nosso coração, a gente se dá mal. Eu era seminarista, estava na cidade do Recife, e aí a gente foi convidado para pregar num determinado local, em uma cidade chamada Floresta, lá no Pernambuco. Cidade de carro bem afastada do Recife. Aí foi eu e um colega meu e a esposa dele, no carro. E a gente estava sem GPS. A gente não conhecia o local, não tinha ido. Nós vai pela indicação das placas da estrada. Só que a gente chegou numa determinada altura da estrada, aí tinha uma bifurcação. Você podia pegar para a direita, para a esquerda, e podia ir reto. E não tinha placa nenhuma. O pessoal lá arrancou a placa. Aí eu olhei para ele, aí ele disse assim: e agora? Tu conhece? Ele disse: não conheço não. A esposa dele disse: eu também andei aqui. Eu disse: bom, tu também não conhece. E agora? Vamos para que lado? Aí eu olhei para a esposa dele e disse assim: o que é que seu coração está dizendo? Ela disse: olha, meu coração está dizendo que a gente tem que pegar para a esquerda. Eu disse: então vamos para a direita, todo mundo. Porque se o coração indicou para cá, então está errado esse negócio. A inclinação do coração sempre é pecaminosa, então pega para a direita, que vai dar certo. Não se mova segundo a inclinação do seu coração. Mova-se segundo a orientação divina. A inclinação do seu coração pode acertar, probabilidade. Mas certamente a inclinação segundo a ordem divina, certamente acertará. Então pare de ouvir o seu coração. Escute sempre a verdade de Deus. Amém? Domingo que vem a gente começa no capítulo 5 e o capítulo 6. Serão 2 capítulos, 5 e 6 aqui na... Vamos orar nesse instante. A gente ora e depois vocês sentam novamente e eu abro espaço para perguntas. Certo? Ficar de pé.